Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos seguir aqui no nosso segundo bloco tratando de direitos de personalidade. Acredito que a gente termine aqui o tema. Se não terminar, a gente segue mais um bloco, sem nenhum problema, sem drama. A ideia é essa. Estudo focado, estudo objetivo, para fazer você acertar a questão na prova, tá? Falar um pouquinho sobre o direito da imagem, o direito à imagem, que é um dos principais direitos da personalidade. E esse aqui, muita atenção, porque ele está dentro do rol daqueles artigos do coraçãozinho, né? O artigo do coração, aqueles que mais aparecem. Então, ouvido ligado, atento, deu sono, pausa a aula, toma um gole de café, um pouquinho de água, dá uma esticadinha, dá uma alongada e vamos seguir. Vamos lá então, para falar um pouquinho sobre o direito à imagem, tá? O direito à imagem, digamos que ele vamos escrever uma palavrinha aqui, que o professor acha bem bacana essa palavra, é a palavrinha tridimensional. O direito à imagem, ele aparece em 3 dimensões. Ele é tridimensional porque eu tenho a tal da imagem retrato, a tal da imagem atributo e a tal da imagem voz, tá? Os 3 são protegidos. Sim. Professor, e me explique isso daí. Imagem retrato, tá vendo a minha cara aqui. Imagine que você pegue, eu adorei a sua aula, professor. Eu vou gravar a sua aula no meu celular e vou divulgar por aí, tá? Ou eu vou pegar a sua aula, sua foto, bem o rosto do senhor, e vou colocar na net dizendo assim, vem estudar com esse professor, e você nem me avisa disso, nem me autoriza, tá? Não é que você tá fazendo uma propaganda para mim, você criou um outro curso, e tá usando a minha imagem, o retrato, a minha cara. Quem olha para aquele cara sabe que aquele cara é o Guilherme, tá? Ai, professor, você tá se achando conhecido. Claro que isso é uma brincadeira, tá? Então, o retrato, olha lá, ó, tem a ver com as características fisionômicas da pessoa, tá? E o atributo respeita as características emocionais da pessoa. Tem a ver com a personalidade dele. Então, por exemplo, você chega e fala assim, olha, vem estudar com o professor Guilherme Correia. Aí você qualifica quem é o professor Guilherme Correia, o tempo que ele tem de experiência. Então, a pessoa nunca me viu na vida fisicamente, mas eu já ouvi falar nesse cara. Esse cara adora os alunos, ele atende os alunos por WhatsApp, ele é bacana, ele explica legal, ele é pai da Gabi, isso é o mais importante, ou seja, ele é ético, ele é correto, ele é estudioso, sei lá. Tá? Aquilo que você olha, os atributos daquela pessoa, né? Então, imagem retrato tem a ver com a característica física, o atributo com o que ela é, com o que ela passa pra gente com aquela imagem. E por fim, a imagem voz, né? Imagine que você capte o áudio das minhas aulas e comece a vender. A minha cara não vai estar aparecendo, mas a minha voz vai. Isso é protegido pelo direito também, porque a nossa imagem ela é protegida a partir de 3 dimensões. Então, retrato, atributo e voz. Maravilha, tranquilo, avancemos, tá? Olha o que nos diz o artigo 20, o artigo do coração, e o artigo 5º. Professor, você não tinha falado desse artigo. Esse artigo, digamos que os dois juntos, eles complementam. Isso dali é um sinalzinho de mais, não é uma cruz não, tá? Olha o que diz o artigo 20. Salvo, né, se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção de ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou ainda se destinarem a fins comerciais. Basicamente é o seguinte, meu amigo, você não pode usar o meu currículo para fazer propaganda. Imagine um curso preparatório para a OAB, coloca o meu nome lá no folder deles, o meu nome com o meu currículo, com as minhas qualificações e tá usando para vender. Eu posso entrar com uma ação judicial para que cesse imediatamente a venda e ainda retire o meu nome e ainda me indenize pelos danos que causou. Mesmo que eles tenham feito isso, isso tenha me promovido, se eles usaram isso com finalidade comercial, se eles me expuseram, por exemplo, ao ridículo, se eles me causaram algum dano fazendo isso, eu posso sim pleitear, primeiro, a paralisação daquilo ali, um meio de
evitar que o ato ilícito se perpetue, né? E também uma reparação pelo dano. Agora, professor, o que diz ali, ó, salvo se autorizada? Se eu autorizar, beleza. Ou necessárias à administração da justiça ou manutenção de ordem pública. Ah, isso aqui é show de bola, né? Você chega lá e, por exemplo, ocorreu um crime. E aí eles falam assim, ó, câmeras de segurança flagraram o momento do crime e foi essa pessoa trabalhava no local e está aqui a foto dele, tá? Quem cometeu o crime foi esse cara aqui. Professor, ele não autorizou aquilo ali. Não autorizou. Pô, e a polícia quando divulga a foto dele pode estar prejudicando ele. Pode estar prejudicando ele. Mas e por que ela fez isso? Ela fez isso porque era do interesse da administração da justiça. Belezinha, tranquilo, é óbvio que ele não vai autorizar. Só uma pitadinha de ECA aqui, se for criança e adolescente, não pode, tá? Tanto que você, quando tem imagem de criança e adolescente na TV, ela aparece toda borrada para que não seja possível a identificação. Maravilha, tranquilo. E o artigo 5º, ele meio que complementa o artigo 20. Olha lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então o artigo 20, ele diz, olha, você tem direito à reparação e você tem o direito de que cesse essa violação à sua imagem. E o artigo 5º, no inciso 10 da nossa Constituição, elenca isso a um direito fundamental, né, uma garantia individual do cidadão, dizendo, olha, você tem direito, inclusive, de reparação nesse sentido aí. Beleza? E aí, e se houver violação ao direito de imagem de pessoas já falecidas, quem pode pleitear a reparação? Olha o que diz a lei aqui, ó, tá? Em se tratando de morto ou ausente, quem que são partes legítimas? O cônjuge, o ascendente ou o descendente, tá? Então, se é direito à imagem, cônjuge, ascendente ou descendente, tá? Cônjuge, ascendente ou descendente, tá? Agora, tá? Se for outros tipos de direito de forma global, como por exemplo, o direito à privacidade, gente, inclui-se, tá? Todo parente, né? O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Então, por exemplo, eu acho que tem o caso do Garrincha, se eu não me engano, que a jurisprudência já se posicionou e já julgou há muito tempo, que era mais ou menos assim, divulgaram notícias da época, né? Intimidade do Garrincha, e aí todos esses aqui poderiam buscar uma reparação. Então divulgaram lá algo falando da intimidade, do dia a dia do Garrincha e não foi autorizado, né? Alguma coisa que acabou ferindo a honra dele. Ah, ele tinha algum hábito que incomodou isso daí, né? Que não tem a ver com imagem, mas tem a ver com a privacidade. Aí você aumenta o número de legitimados, porque você coloca também o colateral ao 4º grau. Então eu vou te dar uma dica de ouro aqui, ó, tá? Privacidade começa com PRI, P-R-I. Lembrem que o colateral até o 4º grau é quem? O primo é colateral de 4º grau. Aí você tem o PRI aqui também, tá? Então se você lembrar que o primo pode, pô, se o primo pode, professor, é claro que o irmão também pode, né? É claro que o tio também pode, lembre-se, né? Quando você pensa em colaterais de 2º grau são os irmãos, né? Não existe colateral de 1º grau. Colaterais, tá? 1º grau não existe. 2º grau, irmãos. 3º grau, os tios. 4º grau, os primos. Então aquele primo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a Gabi, minha filha, o meu irmão tem o João Vitor, o filho dele. Gabi e João são os primos, aquele primo que a gente brinca e fala primo de 1º grau. Na verdade, eles são colaterais de 4º grau, tá? Eles, um poderia pedir a tutela, né, do direito à privacidade do outro que já faleceu? Sim, salvo se fosse direito à imagem. Beleza? Tá? E aí só para finalizar esse ponto aqui, lembrar que o artigo 21, que também é artiguinho do coração, vai dizer que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma, tá? É a mesma lógica do direito à imagem. O que acaba mudando aqui é quem são os
legitimados a pedir essa proteção no caso de falecimento da pessoa que teve essa privacidade violada. Tá? E os dois últimos pontos que eu queria conversar com você são questão das biografias não autorizadas, tá? Que o Supremo decidiu. É um tema quente porque a jurisprudência se posicionou e isso reiteradamente é cobrado em prova, então é bom saber. E a questão da pessoa jurídica e essa questão aí da honra, do direito de personalidade. Então a questão da biografia não vamos discutir nada, só precisa saber da ADI 4815 e essa ADI basicamente disse o seguinte, ó, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, né, em caso de pessoas falecidas. Quer dizer o quê? Eu fiz lá, sei lá, a biografia do Cazuza. Eu não preciso da autorização do Cazuza, ele já morreu, não preciso, obviamente. Preciso da mãe do Cazuza? Eu também não preciso. Ah, mas se eu quiser pedir autorização, é um outro problema, você não precisa. Então, às vezes a gente vê biografias, né, de alguns livros contando a história de algumas pessoas, né? Ele pediu necessariamente autorização? Muitos escritores pedem, mas não precisa pedir. Tá, mas e se ele escrever uma bobagem lá que vai ferir a honra da família? Tem problema, a família pode buscar uma indenização se conseguir provar que aquilo é uma bobagem. Há uma diferença grande entre eu poder falar e não ser responsabilizado pelo que eu falei. Concorda? Então, eu posso mandar uma mensagem, professor, para você te xingando? Pode. O meu e-mail não vai te bloquear, ele vai deixar. Agora, se eu achar que me ofendeu, eu posso processar você e pedir uma reparação, tá? Então, eu não posso, por exemplo, censurar a biografia. A biografia foi feita. Se você, que foi retratado nessa biografia, entende que o que foi dito lá te causou um dano, você pode buscar uma reparação. Mas não há necessidade de autorização para fazer a biografia. Quero dizer o seguinte, o fato de eu fazer uma biografia sem autorização não é suficiente para te causar dano, tá? Só, mas você me biografou sem minha autorização, sem problema nenhum. Mas quando você me biografou, você escreveu algo que me causou dano. Aí você pode buscar a reparação. Então não há uma relação automática, uma relação de causa e efeito. Eu fiz uma biografia sem autorização, necessariamente eu causei dano? Não, necessariamente você não causou dano, tá? Eu fiz uma biografia sem autorização, eu posso ter causado dano? Pode, se causou dano, vai ter que reparar, tá? E pra gente fechar mesmo, agora, direitos de personalidade da pessoa jurídica, tá? A doutrina vai dizer que é compatível sim com a pessoa jurídica, mas não todos, né? Então, o que é compatível? Imagem e atributo, o nome e a honra objetiva. E aí lembrar da súmula, dar uma grifadinha no teu código 227, que vai deixar claro que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então você jamais pode dizer, olha, a empresa X foi inscrita no Serasa, isso mexeu com a honra dela, ela está triste. Claro que não tem como a pessoa jurídica ficar triste, mas isso objetivamente afeta a honra dela. Quem consultou o Serasa sabe que ela é má pagadora, por exemplo, e que foi indevida essa inscrição. Opa, isso prejudicou a imagem dela, beleza? Podemos então entrar com uma ação judicial para reparar o dano? Sim. Imagem e atributo. Eu achava que essa empresa era uma empresa muito boa pagadora, e aí eu vejo uma inscrição dela no Serasa, eu começo a achar que ela é meio caloteira. E agora, se não existe esse calote, se alguém fez isso indevidamente, deve indenizar? Deve. Por isso que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral, isso é muito importante de retratar. Então, muito cuidado com a súmula 227. Eu até te aconselho que lá no artigo 20, 21 do teu Código Civil, você puxe uma flechinha e escreva assim, súmula 227 STJ, para você lembrar dessa súmula aqui. Beleza? Visto isso, fechamos aqui esse tema. Um grande abraço, bons estudos, qualquer dúvida, WhatsApp para mim. Até mais!